Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Acomode-se e abre sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Começaremos o estudo de hoje com este trecho da Palavra de Deus. Diz assim: Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. A partir do capítulo 8 desta carta, Paulo tratou da questão de se comer carne sacrificada a ídolos que era vendida no mercado por um preço mais baixo. Isso se tornou uma polêmica para a igreja de Corinto. Era certo ou errado comer aquela carne? Alguns mais intelectualizados diziam: não tem problema nenhum, a imagem em si não representa nada, não tem nada a ver com o Deus e o Filho verdadeiros, por isso não tem problema comer aquela carne. Os cristãos podem comer essa carne sim. Outros diziam: de jeito nenhum, aquela carne está associada à idolatria e à imoralidade envolvida nesta prática. Por isso um crente não pode comer esta carne. Essa era a discussão na igreja de Corinto. Do início do capítulo 8 até a metade do capítulo 10, Paulo tratou desta questão e, a princípio, ele disse que este problema deveria ser resolvido tomando por base a consciência. Uma vez ouvi dizer que a consciência é uma voz baixinha que fala dentro de nós e que nos faz sentir ainda mais baixinhos. Todos os conceitos e princípios que aprendemos de nossos pais e durante nossa infância formam nossa consciência, por isso ela é falível. Tudo que você ouviu sobre certo e errado moldou sua vida e sua consciência. E como seus pais são falíveis, sua consciência também é. Acaba sendo aí, então, um guia sujeito a erros. Como este não é o único padrão para resolver esse tipo de questão, Paulo foi mais além. Pense um pouco sobre o que é convicção. Convicção é diferente de consciência. A convicção é o Espírito Santo em você. Você sabe quando o Espírito Santo se agrada ou se desagrada com o que você faz. Ele dá esta convicção a você. Ele avisa quando não gosta de alguma coisa que você fez. Quando você toma suas atitudes pelo que o Espírito Santo mostra como certo e errado, isso é decidir pela convicção e não pela consciência. Sua consciência pode ser o resultado da consciência dos seus pais. E como seus pais eram falíveis, a consciência deles também era falível. Mas a convicção vai além da consciência. Paulo disse para colocarmos nossos irmãos no centro da nossa vida e também que nossa consciência e convicção não devem ser baseadas no nosso parecer intelectual e espiritual. Cada um pensa uma coisa e alguns têm convicções, inteligência e consciência mais fortes ou fracas que você. Por isso Paulo deixou mais um fator para ser observado, a consideração pela consciência do outro irmão. Paulo esclareceu melhor esta questão no capítulo 13 desta carta, quando falou sobre o amor. Ou seja, o amor é a chave da questão, o amor pelo irmão e o interesse pelo bem-estar dele. Tornei-me tudo para com todos. Por isso devemos abrir mão de certas convicções que temos por causa do irmão mais fraco. Devemos nos tornar fracos para que o fraco seja edificado e evangelizado. Foi com esta argumentação que ele iniciou esta passagem. No capítulo 10, Paulo apresentou exemplos de pessoas do Velho Testamento que acharam que nunca cairiam, mas caíram. Ele alertou contra o perigo de nos associarmos com qualquer coisa que tivesse a ver com idolatria. Nos versículos 12, 13 e 14, Paulo nos falou sobre aquele tipo de pessoa que acha que nunca erra. Esse tipo de pessoa anda sempre na corda bamba. É claro que, como a Bíblia diz, Deus nos livra de cairmos, mas o livramento vem quando fugimos, conforme Paulo falou no versículo 14.
A partir do versículo 14, Paulo aconselhou a fugirmos de tudo que fosse associado à idolatria. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 14 ao 24 do capítulo 10, diz assim: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Esse é o conselho de Paulo. Atente para o versículo 24, que diz assim: Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. O conselho de Paulo é para que consideremos o que nosso irmão pensa e o que é melhor para ele. Esse é um conselho muito prático. Ouça agora o trecho que vai do versículo 25 ao 33, que diz assim: Comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para a refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Paulo encerrou esta sessão de sua carta da maneira, como ele sempre gostava de fazer, aliás, de uma maneira brilhante. Ele introduziu uma ética que, na minha opinião, apenas crentes maduros são capazes de compreender e aplicar. A prova de maturidade cristã está no amor. Mas o que é amor? Amar é estar centrado nos outros, conforme Paulo falou no versículo 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Paulo levantou a hipótese de que alguns daqueles irmãos de Corinto poderiam ser convidados para jantar e que, como prato principal, carne fosse oferecida. Os coríntios não deveriam perguntar: essa carne foi sacrificada a ídolos? Deveriam simplesmente comer, sem perguntar nada. Mas se o anfitrião dissesse: olha, gostaria que você soubesse que esta carne foi sacrificada a ídolos, nesse caso, por um problema de consciência, eles não deveriam comer aquela carne. Aí Paulo acrescenta: não por causa da sua consciência. Parece que esta questão era muito importante para ele. Ele se antecipou à pergunta que os coríntios fariam e escreveu assim: por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Aí ele explicou o porquê, dizendo assim: porque, como discípulo de Jesus Cristo, tudo o que você faz deve ser para a glória de Deus, até mesmo o que você bebe ou come. Você deve viver de tal forma que jamais seja pedra de tropeço para ninguém, nem para gentios, nem para judeus. Tenha isso em mente. Tudo o que você faz deve ser para a glória de Deus e para a salvação e proveito de outros. Não busque o seu próprio interesse, não seja egocêntrico. Tenha o outro no centro da sua vida. Esse é um princípio maravilhoso, pelo qual todo crente deve guiar suas atitudes. Eu não acho que esse princípio seja para todos os crentes. À medida que caminhamos em Cristo, nossa fé cresce. Isto não é para crianças espirituais. Os bebês espirituais não conseguem entender este princípio. Mas um líder da igreja deve acreditar nesta filosofia de ministério, nessa filosofia de vida cristã apresentada por Paulo nestes 3 capítulos. Esta é uma filosofia cristocêntrica. A glória de Deus é o desejo do coração do cristão maduro. Ele não pensa no seu próprio interesse.
nem em tirar vantagem das situações. No centro da vida do cristão maduro está a salvação das outras pessoas. Foi isso que ele disse nos versículos 19 a 23, capítulo 9. Ele afirmou: tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Ele afirmou a mesma coisa no primeiro capítulo de Romanos. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Isto é ter Cristo e a salvação dos outros no centro da sua vida, a fim de que pessoas sejam salvas. Existe mais um motivo para ter o outro no centro da nossa vida. E aquela pessoa que já foi salva, hein? E a sua edificação? Será que você se importa com o crescimento espiritual do seu irmão? Nesse sentido, sua vida é outrocêntrica também? Você sempre terá uma oportunidade de levar uma pessoa a Cristo ou de edificá-la. O que você pode fazer para edificar, encorajar ou fortalecer alguém? Você também deve ter certeza que suas atitudes não estão impedindo que pessoas venham a conhecer a Cristo. Estes 3 princípios servem para nos guiar nas questões cinzas da nossa vida, aquelas que não envolvem um conceito absoluto de certo ou errado. Estes 3 princípios envolvem a glória de Deus. O que glorifica a Deus? A salvação dos homens, o evangelismo e a edificação dos crentes. Portanto, o segundo princípio é não buscar os meus próprios interesses. O terceiro princípio é fazer tudo o que for preciso para ver o incrédulo ser salvo e o crente ser edificado, abençoado ou fortalecido. Quando você enfrentar uma questão cinza na sua vida, considere as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que o observam. Se o caso envolver um membro ou líder da igreja, pense nos princípios desta pessoa, procure observar se esta pessoa é cristocêntrica ou egocêntrica. Sabe de uma coisa? É muito importante você tomar a decisão de ser cristocêntrica. Deixe Jesus Cristo ter um valor muito especial para você. Faça ele ter esse valor para você. Sua família vai ter mais valor para você. Aqueles que estão à sua volta terão mais valor para você. Em outras palavras, você será capaz de viver o verdadeiro amor. Exatamente isso que Paulo está nos ensinando. Você vai ser capaz de valorizar aqueles que estão à sua volta. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.